Histórias Ancestrais é um encontro com a palavra falada, com a tradição da oralidade. Um podcast realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, apoio da Prefeitura de Anchieta, Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. São 6 encontros com contação de histórias, músicas, lendas e contos para exercitar a imaginação, expandir os sentidos, descobrir novas paisagens e caminhos de andar no mundo. Histórias para se ouvir com o coração, porque aquilo que se ouve com ele nunca mais se esquece. Nas culturas tradicionais, os povos antigos usavam a palavra como um grande poder e sabedoria para curar e para autoconhecimento. Palavras que ajudaram seu povo a atravessar os tempos difíceis até as estações da fartura e da abundância. Histórias que falam sobre a nossa origem, as criações, ensinam sobre a vida e a grande travessia para o mundo dos ancestrais. Então, preparados? A origem dos alimentos. Lembro que num dia de muita chuva, todos nos reunimos sob nossa casa e ficamos ouvindo nossa avó falar dos tempos em que ela ainda era menina. Ela nos contou que aprendia as mesmas coisas que as meninas de hoje aprendem. E foi nesse dia que ela nos falou da importância das mulheres numa aldeia indígena. Num tempo muito antigo, quando os animais ainda falavam, havia pouca comida para alimentar toda a gente. Por causa disso, as pessoas e os animais viviam reclamando para o grande cacique. Não temos nada para comer. Será que você nunca vai conseguir alimento para todos? O que querem que eu faça? Todos vocês querem comer, mas ninguém quer trabalhar. Eu sozinho não consigo alimentar todo mundo. Foi por isso que escolhemos você para ser o nosso chefe. Se você não conseguir mais alimento, não poderá continuar a ser cacique. O grande chefe ficou muito triste com as reclamações de seus amigos e prometeu a si mesmo que iria conseguir mais alimento para todos. A primeira coisa que fez foi perguntar à sua mulher o que ele podia fazer para contentar toda a aldeia. A mulher, que observava tudo de longe, procurou tranquilizá-lo, dizendo que não ligasse para as reclamações, pois todos queriam apenas comer, mas ninguém queria se esforçar para conseguir o alimento. Foi então que ela disse que daria um jeito na fome de todo mundo. Para isso, o chefe teria apenas que sonhar, e em seu sonho ele encontraria a resposta que tanto precisava. Mesmo assim, o cacique ficou muito contrariado. Quando a noite chegou, ele se recolheu à sua rede e ficou matutando. Pensou, até que adormeceu e teve um sonho. Em sua mente perturbada apareceu o Criador, o Pai primeiro de todos os seres. Sem dizer uma palavra sequer, ele pegou uma planta e a colocou dentro de um buraco no chão. A enterrou, regou com água da chuva
e imediatamente a planta começou a brotar. Em seguida, ele arrancou a planta e dela retirou as raízes, que passou a comer com muito apetite. A terra é uma grande mãe que não deixa seus filhos sem alimento, disse o Criador. Onde encontrarei essa planta? Quis saber o chefe. Pergunte à sua mulher, disse o Criador, desaparecendo em seguida. O chefe acordou assustado. O sonho ainda estava fresco em sua mente. Correu até a rede da esposa e contou-lhe o que havia sonhado. A mulher apenas sorriu, acariciando a face do marido. Depois ela disse: a planta que você procura sou eu. Como assim, minha esposa? Você deve me enterrar num lugar longe daqui. Depois vai regar meu corpo com água. De mim nascerá o alimento para todo o seu povo, e você será lembrado por todas as gerações. Mas eu ficarei sem você, minha companheira leal. Meu tempo já terminou. Tem que ser assim. O chefe ficou muito triste, mas fez com que a esposa lhe ordenara. Antes de um dia nascer, os dois partiram em busca de um lugar distante. Caminharam durante um longo tempo, até chegarem a uma clareira na mata. Ali se sentaram para descansar e abrir o buraco. Quando terminaram, a mulher entrou e ordenou ao marido que cobrisse de terra todo o seu corpo e que durante uma semana ficasse ali regando, até que ela se transformasse em semente. Meio a contragosto, o marido obedeceu e assim o fez. Durante uma semana, ele ficou ali sentado ao lado do túmulo da mulher, jogando água sobre o corpo já sem vida. No final de uma semana, logo que o dia clareou, o cacique notou que uma plantinha saía de dentro do buraco. Em 2 dias, ela já estava grande. Ele então a apanhou e plantou em outro buraco. 2 dias depois, outras plantas nasciam, para a alegria do chefe. Depois de uma semana, ele já havia feito uma roça inteira. Foi então até a aldeia e chamou todos os seus moradores para irem conhecer o novo alimento que ele havia ganhado do Criador, para alimentar todo o seu povo. Mas não se esqueceu de contar a todo mundo o sacrifício que sua esposa havia feito para que todos tivessem alimento em quantidade e sabor. Quando minha avó acabou de contar a história da origem dos alimentos, sussurrou e concluiu: muitas vezes é preciso que algumas pessoas se sacrifiquem para o bem de todos. É importante que todos façam a sua parte para que o mundo continue vivo e alegre. A Saparia do Mundaú. Escute só o converseiro da Saparia na Lagoa do Mundaú. Que mané votação? É eleição. É reunião. É discussão. Já disse. Chatice. Ou seja... Haja paciência. Já chega.
No meio desse zum zum zum, os sapos improvisaram um coral repleto de Os. Ó céus! Chega de governo democrático! Ó céus! Queremos um ditador! Queremos um ditador! Ó céus! Mande um ditador! Em todas as fábulas, e não só nas fábulas, acontecem coisas sem pé nem cabeça. Resultado, a gente põe a cabeça e o pé onde quiser. Imagine, portanto, o que vem por aí. Mal terminaram de pronunciar a derradeira frase e um ditador gigante desabou na lagoa. Provocou um estrugido estarrecedor e um esparrame de águas dignos de um dilúvio. Bem, os sapos, como costumam fazer diante dessas situações rembresguéticas, gimilisguilíticas, foram para o fundo da lagoa e ficaram lá, sujigados, entanguidos, confabulando. Já estamos vendo o benefício de um governo ditatorial. Decisões rápidas. Mas precisava assustar a gente assim desse tanto? Um disparate. Isso mostra clareza de objetivos. E precisava jogar tanta água para fora da lagoa? Será que ele não sabe que nós estamos em época de seca? Um desperdício. Ué, vocês não estão sentindo falta de um sapo? Eu estou sentindo falta de 2. Súbito, o Mundaú desandou a fervilhar. Eram sapos borbulhando na superfície da lagoa em busca dos 3 ou 4 faltantes. Nessa fervura, deram de papo com o ditador gigante. Sorrateiramente, foram assuntando, sapeando, cochichando. Por que ele não mexe? Acho que ele morreu na queda. Ora, um ditador não se mexe à toa. Ele apenas está concentrado na sua tarefa de governar. Eu acho que é um pedaço de galho que caiu do Jequitibá. Será um plano governamental? Que seu plano se resumiu nesse desabamento fenomenal? Aqui, quantas orelhas tem o nosso ditador? Nesse instante de puf-puf, um sapo assustado, coitado, escorregou de uma pedra altíssima e procodó em cima daquilo que poderia ser o olho esquerdo do ditador. Foi um susto gigantesco. O ditador simplesmente não aluiu do lugar. Repito, o ditador simplesmente não aluiu do lugar. Não arredou uma palha, um cisco sequer. Aproveitando essa repetição, um sapo sabereta, repleto de sapituca, pulou sobre aquilo que poderia ser o nariz do ditador. Neca de pitibiriba, nenhum espirro, nenhum mínimo fungado. E outro procotó, e outro prequete, pracata, pruncutumi, e outros e ainda outros, e sobre o pescoço, a barriga, a boca, e muitos outros sobre os pés, os ombros, os joelhos, e em pouco tempo a saparia do Mundaú saracoteava em cima do corpo do ditador. Repito, em pouco tempo, a bichareda saracoteava em cima do corpo do ditador. No meio desse forféu, os sapos improvisaram um bloco carnavalesco repleto de Os. Ó céus! Esse ditador não se mexe! Ó céus! Queremos outro ditador! Ó céus! Mande um ditador de verdade! Mandem um outro ditador! Bom, em todas as fábulas, e não só nas fábulas, não.
Não me diga que você está pensando isso que eu estou pensando que você está pensando. Bom, mal terminaram de pronunciar a derradeira exclamação e um ditador de asas, belíssimo, exuberante, num voo rasante, colheu meia dúzia de sapos e ainda deixou para trás uma ventania digna de um furacão esmiguça e um redemoinho Roscoloff. Bom, os sapos, como costumam fazer diante dessas situações cajumerélicas, esbroglóticas, foram para o fundo da lagoa e ficaram lá, embodocados, embasbacados, debulhando a prosa. Já estamos vendo os benefícios de um governo ditatorial. Decisões rápidas. Mas para que será? Para onde foi que o nosso ditador levou aqueles sapos? Levar assim, tão de repente, sem maiores explicações? Isso não me parece uma maneira muito cordial. E está claro que o nosso ditador levou os sapos para serem os seus ministros, auxiliares, entendem? E por que eles é que foram os escolhidos? Será que ele vai levar mais alguém? Certamente. Um ditador precisa de muitos auxiliares. Eu acho que o nosso ditador levou os sapos foi para dentro da barriga dele. Para auxiliar na digestão? Bom, encerrando esse longo e celestial desfile de ditadores, os sapos que são bons de papo e não são bobos, decidiram retornar ao governo democrático. Aquele que é feito para o sapo, pelo sapo e com o sapo. Com licença, eu disse retornar? Não é bem por aí. A palavra retornar não traz o som e a imagem que nós precisamos para esse final gudal de curumfunfal de maracatutal jiriguebundal. Bom, talvez, quem sabe, isso. No fundo, a saparia do Mundaú decidiu inventar um governo diferente, onde os sapos ficaram mais borbulhantes, mais presentes, mais saltitantes, mais alegres, mais emotivos e mais democráticos. Porém, a democracia ficou menos lenta, menos chata, menos discutivas, menos bocejantes. Histórias Ancestrais, com as vozes de Marcele Ludigero, Danilo Curtis e Sara Lira.